Olá, irmãos, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal da IPB de Ubatuba. Eu sou o Alessandro e o estudo de hoje tem como título Só lhe deu glória. Fechando aí a série de estudos sobre os 5 solas da Reforma Protestante, hoje nós vamos falar sobre o Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. E hoje, excepcionalmente, eu não vou ler um versículo no início do estudo, porém, no transcorrer do estudo, a gente vai ler alguns versículos e falar sobre a glória de Deus. Então você vai me compreender porque eu não li o versículo no início, porque são vários versículos que nós vamos citar e ler aí no decorrer do estudo, ok? Primeiramente, cumpre-nos dizer o que vem a ser a glória de Deus. A glória de Deus nada é que o resplendor, a honra que ele recebe desde toda a eternidade, independente da sua criação ou independente de suas criaturas lhe atribuírem algo, lhe retornarem algo. A glória de Deus é inerente a ele. Independente de eu atribuir ou não, independente de você atribuir glória a ele ou não, independente de qualquer segmento da criação atribuir glória ao nosso Deus, ele possui a glória em si. A glória faz parte de si, a glória está intrinsecamente ligada ao nosso Deus. Glória de Deus é imanente ao nosso Deus soberano, maravilhoso. Biblicamente falando, nós podemos classificar também glória como a manifestação visível do nosso Deus Todo-Poderoso. Manifestação aos homens que de alguma forma puderam ter um vislumbre do nosso Deus. Alguns exemplos das Escrituras que nós podemos citar, por exemplo, quando Moisés pediu a Deus que lhe mostrasse a sua glória, Deus falou para ele o seguinte: eu vou passar diante de ti, quando eu passar você se esconde na fenda da rocha e eu vou tampar com a minha mão. E você então vai me ver de costas, vai ter um pequeno vislumbre da minha glória. Obviamente porque Moisés não aguentaria vê-lo frente a frente. Então Deus passaria Moisés na fenda da rocha e a glória do Senhor ali então estaria visível a Moisés. Ao menos um pequeno vislumbre da glória de Deus estaria disponível a Moisés. Temos também ali o exemplo também em outro episódio envolvendo Moisés, quando o homem de Deus, Moisés, estava ali subindo, ou já estava sobre o monte para receber as tábuas da lei, diz a palavra que, tendo o Senhor descido na nuvem, essa nuvem nada mais é do que a glória de Deus. Não é nuvem no sentido daquilo que nós observamos ali no céu, o cúmulos nimbus, dentre outras, como nós chamamos. Mas essa nuvem nada mais é do que a glória de Deus presente. E diz a palavra do Senhor que enquanto Deus se manifestava a Moisés no monte, o poder, a glória de Deus era tão grande naquele local que qualquer um que encostasse naquele monte, a não ser Moisés, iria vir a óbito. Até mesmo animais não poderiam encostar naquele monte. Por quê? Porque a glória de Deus estava sendo manifesta ali e não há criatura na face da terra capaz de suportar a glória de Deus. Vemos aí também um exemplo no Monte da Transfiguração. A palavra diz que quando Jesus estava com os discípulos ali sobre o Monte da Transfiguração, o rosto do Senhor resplandecia como o sol. A glória do Senhor resplandecia na face do nosso Senhor Todo-Poderoso. E aí então, naquele momento, Pedro, naquele instante de temporariamente imerso na glória de Deus, ele ainda falou: Senhor, tu queres que nós construamos 3 tendas, aqui uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. E diz a palavra que, estando Pedro ainda falando, a glória do Senhor se manifestou numa nuvem luminosa. E essa nuvem luminosa os envolveu, e do meio, de dentro dessa nuvem, veio uma voz que disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Referindo-se, obviamente, a Jesus Cristo. Quando nós vemos ali em Atos dos Apóstolos 1:9, quando a palavra diz que o Senhor foi assunto aos céus, quando o Senhor foi elevado aos céus numa nuvem,
não quer dizer que uma nuvem, mais uma vez, simplesmente levou o Senhor, mas aquela nuvem representa nada mais é do que uma manifestação da glória de Deus. De igual maneira, quando a palavra diz em Apocalipse 1:7 que eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Eis que vem com as nuvens. Que nuvem é essa? Nuvens do céu que nós enxergamos diariamente. Não, essas nuvens vêm com as nuvens, nada mais é do que a manifestação da glória de Deus. É uma metáfora para simbolizar, para tipificar a glória de Deus, na qual o Senhor vem buscar a sua igreja. Quando nós vemos a Confissão de Fé de Westminster, a primeira pergunta diz que, ou nos questiona, qual o propósito principal do homem? Resposta: o propósito principal, o fim principal do homem é glorificar a Deus e regozijar-se nele para sempre. Ou seja, nós somos feitos para a glória de Deus, para glorificar a Deus para todo o sempre. E John Piper diz o seguinte: se o fim do homem é glorificar a Deus, qual é o propósito de Deus? É glorificar a si mesmo e ter prazer em si mesmo para sempre. Mas talvez alguém questione: e se a humanidade não tivesse sido criada, como ele seria glorificado? Ele seria glorificado, como eu disse no início, em si mesmo. A glória de Deus é imanente à sua pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, nessa interpenetração, ou como nós falamos em teologia, essa pericorese, essa interpenetração, essa interligação do Senhor Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Interessante observar que os gregos acreditavam numa história cíclica, como muitos ainda acreditam hoje. Ou seja, os fatos ocorrem e voltam ao ponto de partida, iniciam-se novamente. Ou seja, para os gregos, a história da humanidade era cíclica, histórias que se repetiam ao longo dos séculos. Para os homens de hoje, grande maioria acredita que a história não é cíclica, mas é linear. Contudo, acreditam numa história linear que não possui um propósito, não possui um princípio, meio e fim pré-estabelecidos. Para nós cristãos, a história sim é linear, porém conta com passado, presente e futuro, tudo previamente definido, estipulado por Deus e com um propósito último, que é a glória do próprio Deus. Nós cremos que a história é linear, mas com um propósito. Nós cremos que a história é linear, porém, passado, presente e futuro, convergindo para a glorificação final do Deus eterno e todo-poderoso. Nós vemos, na verdade, que a história da humanidade consiste em fatos em que Deus revela a sua glória. E a finalidade última de Deus sempre foi mostrar a sua glória para os homens. Romanos 11:36, a palavra diz que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Costumamos lembrar desse versículo somente esse trecho. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas como é que continua a palavra? A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ok? Então, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. E a Bíblia é muito clara quando ela nos deixa patente que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Nós vemos lá na palavra de Deus, no início de todas as coisas, no princípio criou Deus os céus e a terra. Observe que o autor generaliza os céus e a terra. Ou seja, há uma atenção especial para a terra, por quê? Porque foi na terra que o Senhor colocou a sua criação, as suas criaturas, aqueles que seriam salvos e remidos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cordeiro de Deus que foi morto desde antes da fundação do mundo. Mas a palavra diz que os céus, e nós sabemos que os céus se referem a essa imensidão
de universo que nós conhecemos hoje parcialmente. Há muitas áreas inexploradas ainda do universo, é fato. Mas esse pequeno, ou essa pequena parte do universo que nós conhecemos, para que existe? Por que Deus nos permitiu conhecer essa parte do universo que nós conhecemos? Para a glória do Senhor. Tamanho e imensidão, tantos planetas, tantos sistemas solares, tantas galáxias, tantos astros, tudo existe para a glória de Deus. Cada astro manifesta a glória de Deus. Cada astro declara a glória de Deus. O céu como um todo manifesta a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, por meio do universo, por meio da imensidão do universo, nós temos uma pista, um pequeno vislumbre de como Deus é. Infinito, poderoso, maravilhoso, infinitamente maior do que a criação. Infinitamente maior que o universo, que, como nós sabemos, é imenso, é imensurável. É imensurável. Não temos como ter noção do tamanho do universo. E Deus, então, que criou o universo, o qual nós não temos sequer noção do seu tamanho. Como Deus é, então? Multiplica aí a enésima potência. Nunca saberemos por inteiro, em sua completude, o tamanho da grandeza de Deus. Porém, o universo nos mostra, esquematiza ou nos demonstra um pequeno vislumbre da glória de Deus, do tamanho da glória de Deus e seu poder. É interessante que quando nós olhamos o universo, é óbvio que se nós cremos em Deus, nós ficamos maravilhados. Porque se o universo é imenso, imagine o Deus que o criou. É nesse sentido que Paulo fala em Romanos 1, 20 e 21, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Ou seja, como é que nós temos uma noção, uma pequena noção do tamanho e da grandeza de Deus? Como é que nós temos uma pequena noção da divindade do Todo-Poderoso? Por meio do universo. Seu eterno poder, como é que nós temos um pequeno vislumbre? Por meio das coisas que foram criadas. Como é que nós temos um vislumbre dos atributos invisíveis de Deus? Por meio das coisas que são criadas, por meio do universo que foi criado. Ou seja, quando nós observamos a grandeza do nosso universo, automaticamente nós reconhecemos que há um Criador. Porque tamanha grandeza, tamanha beleza, tamanha sincronia entre as coisas, entre os astros no universo, entre os planetas, entre as estrelas, entre as galáxias, não poderia simplesmente surgir do nada. Ou seja, o universo aponta para a existência de um Criador. O universo aponta para a existência de Deus. Por isso Paulo fala que os homens são indesculpáveis. Ou, como diz outra tradução, os homens são inexcusáveis. O que isso quer dizer? No final, no último dia, no dia do juízo, ninguém vai poder falar: ah, mas eu não sabia que Deus existe. Ah, mas eu não sabia que existe um Criador. Sabia sim, porque as provas estão aí. O universo está aí para que nós observemos, glorifiquemos a Deus e reconhecemos que há sim um Criador. Porém, muitos se recusam a acreditar por conveniência própria, por conveniência de seus próprios interesses. Então eles afirmam, preferem acreditar que não existe um Deus. Ninguém vai poder dar desculpa que não existe Deus, porque a glória do Senhor está manifesta nas coisas criadas. Romanos 1, 20 e 21. Mas ao longo da Bíblia, esse negócio de o homem não querer dar glória a Deus não é de hoje. Ao longo da Bíblia nós observamos que sempre o homem deu um jeitinho de se esquivar
de glorificar a Deus e procurar glorificar a si mesmo ou glorificar outra coisa, outra pessoa ou outra divindade. Primeiro exemplo que nós citamos começou lá no Éden. A busca por autonomia de Adão e Eva não foi, na verdade, simplesmente um ato de rebelião. Foi sim, claro, um ato de rebelião, mas foi um ato de dizer, de afirmar que Deus não é o soberano. Deus não merece ser glorificado. Por quê? Porque eu quero minha autonomia. Eu também quero ser glorificado em lugar de Deus, ou quero um pouquinho da glória de Deus, ou quero receber, juntamente com Deus, um pouquinho de sua glória. Foi um ato de rebelião, sim, principalmente, porém, foi também um ato de afirmar que Deus não merece toda a glória. Eu quero um pouquinho da glória para mim também. E aí, caminhando um pouquinho mais, nós vemos o assassinato de Abel por Caim, também um ato de rebelião, mas um ato de apontar para o fato de que o homem não quer glorificar a Deus, quer glorificar a si mesmo. Aquele ato de inveja, aquele ato de não aceitar que o sacrifício de Abel foi aceito e dele não, de Caim não, foi também um ato de demonstrar que o homem quer a glória para si. Não quer atribuir a glória ao Criador, mas atribuir a glória a si mesmo. E aí a gente caminha um pouquinho mais na Bíblia, vemos ali a humanidade nos tempos de Noé. Vemos ali que o homem estava apartado do Senhor, diz a palavra que o próprio Criador afirmou o seguinte, que a imaginação do homem é má desde a sua meninice. O que isso quer dizer? Que desde a sua meninice, o homem se recusa a dar glória a Deus e prefere dar vazão à sua má imaginação, aos seus maus pensamentos, às suas más vontades. E a humanidade da época de Noé retrata exatamente a humanidade em nossos dias. Recusa-se a dar glória a Deus, recusa-se a acreditar na palavra dos pregoeiros do Senhor, recusa-se a acreditar na própria palavra do Senhor. E a gente caminha mais um pouquinho, o povo de Israel no Egito. Que situação que aquele povo viveu? Sob o jugo da escravidão, Deus levanta um libertador, levanta ali Moisés para libertá-los do Egito. E uma vez libertos, passada aquela euforia inicial da libertação, aquela alegria inicial da libertação, daqui a pouquinho eles já estavam no deserto, já estavam murmurando e sentindo saudades do Egito. Moisés, por que você trouxe a gente para cá, para o deserto, para morrer aqui? Será que não tinha caixão suficiente lá no Egito? E o episódio triste, mais triste, vamos dizer assim, diz respeito ao momento em que Moisés subiu ao monte. E o povo, acreditando que Moisés se demorava, fez o quê? Se reuniram, pegaram ali os pingentes, os pertences de ouro, moldaram, fundiram um bezerro de ouro e adoraram, começaram a adorar, dançar ao redor do bezerro e apontar e dizer: esses são os deuses que nos tiraram do Egito. Ou seja, negaram-se a dar a glória a Deus e buscaram dar glória a uma imagem de escultura. É um bezerro de ouro. E o fato se repete diariamente em nossos dias, sem mais delongas. Observe que o primeiro mandamento das tábuas da lei, que o Senhor havia sido convocado por Deus para receber ali no monte, é justamente: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Caminhando um pouquinho mais, quando nós chegamos na época dos juízes, percebemos ali que o povo sempre se apartava do Senhor, o povo sempre se distanciava do Criador. E por conta desse distanciamento, momentos em que o povo caía na idolatria, momentos em que o povo abandonava o Senhor, momentos em que o povo fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor, o Senhor levantava uma nação vizinha para subjugar a nação de Israel. E uma vez subjugado, uma vez sob escravidão, uma vez sob batalhas perdidas, o povo se lembrava de Deus diante da dificuldade, diante da adversidade. O povo de Israel lembrava de Deus, se recordava que havia um Criador, clamava ao Senhor e o Senhor levantava o juiz e o juiz os libertava do jugo das nações inimigas.
E vemos essa sequência, esse ciclo, por diversas vezes no livro de Juízes. Isso porque a palavra diz que naquela época cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Nós vemos isso em Juízes 17:6 e 21 e 25. No tempo dos juízes, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Ou seja, buscava a própria glória, buscava fazer a sua própria vontade. Recusava-se a dar a glória que pertence unicamente ao Senhor. E quando nós chegamos no período final dos juízes, Samuel, o último juiz, nos recordamos que o povo chama Samuel em certa ocasião e fala para ele: olha, Samuel, não queremos mais juízes. Nós queremos agora ser como as nações vizinhas. Nós queremos ter um rei. E naquele momento Samuel se sente o quê? Rejeitado. Imaginando, acreditando que o povo, a nação, a quem ele tanto serviu de todo o coração, estava o rejeitando. Porém, o Senhor o conforta, o Senhor o consola com as seguintes palavras: Samuel, atende à voz do povo, porque não é a ti que eles têm rejeitado a mim. Eles querem um rei como as nações vizinhas, mas eles vão sofrer na mão desses reis. E não é a você que eles têm rejeitado a mim. Imagine você que o que acontece quando nós elegemos nossos políticos de estimação e defendemos nossos políticos de estimação com unhas e dentes. Defendemos nossos políticos de estimação como nós não defendemos o Evangelho. Tantos debates travados por causas políticas e tão poucos debates travados em prol da única causa que realmente importa. Não que política seja de menor importância ou não tem importância. Tem sim importância. Mas nós não podemos depositar nossa confiança em homens, não podemos depositar nossa confiança em reis, em presidentes, em quaisquer políticos. Uns confiam em carros, outros em cavaleiros. Mas nós faremos menção da palavra do Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não estiver no comando, e Ele sempre está, se o Senhor não for o soberano da nação, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E quando o homem se recusa a colocar o Senhor como soberano da nação, ela é subjugada, ela padece, ela sofre. Por isso não devemos ter políticos de estimação. E aí então nós vamos para o período monárquico. Observe bem os 3 primeiros reis de Israel. Os 3 primeiros reis do povo de Deus. Primeiro, Saul. Usurpou o sacerdócio de Samuel, achou que ele se demorava a chegar para oferecer sacrifícios. Sentiu inveja da aprovação de Davi pelo povo e até mesmo intentou matá-lo por diversas vezes. Perseguiu Davi para matá-lo porque se recusou a aceitar a aprovação de Davi por parte de Deus e por parte dos homens. Aí então veio Davi, um homem que a palavra ilustra como sendo o homem segundo o coração de Deus, e graças a Deus por isso. Porém, esse homem segundo o coração de Deus, nos momentos em que ele se recusou a dar glória a Deus, dentre outras coisas, ele cometeu um adultério e um homicídio, minimamente, dentre outras coisas. E aí depois vem Salomão, o homem mais sábio que já houve na face da terra, conhecido como o homem mais sábio. Salomão casou-se com mulheres pagãs, contrariando a ordem do Senhor, e seguiu após outros deuses. Sabemos que esses casamentos, por vezes, eram movidos por questões políticas, por questões de alianças políticas, e uma vez casadas com as pagãs,
ele também assumia parte do reino a qual elas pertenciam, porém, diz a palavra que no final de sua vida, ele também seguiu após outros deuses, ou seja, caiu na idolatria juntamente com suas incontáveis esposas. Perceba, os 3 primeiros reis de Israel, de certa forma, em determinados momentos de sua história, no caso de Saul, durante sua vida toda, recusou-se a dar glória a Deus. Buscou a sua própria glória, buscou seus próprios interesses. E depois da morte de Salomão, assume seu filho Roboão, o reino é dividido, norte e sul, e a Bíblia nos relata, por tantas vezes, tanto o norte como o sul caíam em idolatria, caíam nos pecados das nações pagãs, e o Senhor levantava profetas que os exortava a voltarem, a se voltarem à face do Senhor, a se voltarem à presença do Senhor. E o jugo do povo, via de regra, era pesado por quê? Porque eles se recusavam a dar glória a Deus, a reconhecer que somente Deus merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor. E a gente chega então no período de Jesus, ou chega no ministério terreno de Jesus. A palavra nos demonstra que a vida de Cristo foi centrada na glória de Deus. Exemplificando, nós citamos alguns versículos. João 7,18. Jesus falando: quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele de quem o enviou, esse é verdadeiro. E nele não há falsidade. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. Jesus referindo-se a si mesmo. João 17,4, na oração sacerdotal, Jesus fala o seguinte: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Jesus afirma ali, se aproximando de seus últimos momentos na face da terra, de seu ministério terreno, ele fala: Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que tu me deste para fazer. Porém, não só na vida de Jesus ele glorificou o Pai, até mesmo na sua morte, até a mesma morte do Senhor, como tudo que Deus planeja e decreta há um propósito, até mesmo sua morte foi para a glória de Deus. Em João 12, 27 e 28, lemos Jesus falando o seguinte: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas precisamente com esse propósito eu vim, para esta hora. Pai, Jesus falando, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Ou seja, toda a existência de Jesus foi centrada na glória de Deus. Todos os atos de Jesus são voltados para a glória de Deus. E nós que vivemos ou afirmamos sermos cristãos, temos que viver também da maneira como Jesus viveu, à sombra daquilo que ele fez no Calvário. Não podemos esperar que nossa vida cristã seja diferente. Não podemos esperar que a nossa vida não glorifique a Deus. Não podemos viver de maneira contrária à glória de Deus, à glória do Deus Todo-Poderoso. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Ou seja, tudo que nós fazemos, a motivação de nossos afazeres, nossas tarefas, nossas atividades cotidianas, tudo, absolutamente tudo, deve estar voltado para a glória de Deus, para o só lhe deu glória. Glória somente ao Deus soberano. Seja comendo, seja trabalhando, seja bebendo, fazendo qualquer outra coisa, façamos tudo para refletir nosso interesse pela glória de Deus. Devemos refletir, se é que nós temos, se é que nós somos cristãos, devemos refletir nosso interesse pela glória de Deus, pela glória do soberano todo-poderoso.
Porém, muitas vezes nós nos esquecemos disso e nós vivemos de acordo com a nossa própria glória ou buscando nossa própria glória. Quantas vezes as pessoas fazem aquilo que trará glória para si mesmo? Quantas vezes as pessoas se recusam a dar a glória, atribuir a glória devida ao Deus Todo-Poderoso e buscam a sua própria glória? Quantas vezes as pessoas não agem dessa maneira? A palavra diz que nós não podemos nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não tivermos desfalecido. Fazer o bem. A palavra diz que a mão direita não pode saber o que a mão esquerda faz. Quando fazemos o bem, devemos fazê-lo em oculto, e não para tocar, fazer só a trombeta diante dos homens e parecermos como hipócritas, mas fazer em oculto, e o nosso Pai, que vê o que está sendo feito em secreto, Ele é quem nos recompensa. Não busquemos glória dos homens, não esperemos recompensas dos homens, não esperamos benefícios provenientes dos homens. Aquele que te galardoa, aquele que te recompensa, vê todas as coisas, até o que você faz em oculto. É uma coisa muito comum em nossos dias, a pessoa fazer o bem, entregar cesta básica, entregar remédio para alguém, cuidar de alguém, e tá lá o celularzinho, né? Selfie, Facebook, Instagram, Twitter. A pessoa faz o bem e torna público, porque está buscando o quê? A glória de Deus? Não está buscando a sua própria glória, está buscando aplauso dos homens, está buscando ser reconhecido pelos homens. A humanidade se recusa a dar glória somente a Deus e busca a sua própria glória, infelizmente. É muito interessante, irmãos, que eu sempre cito um certo grupo gospel bem famoso aí, que cantava o seguinte: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E aí nós observamos a história desse grupo gospel. É uma história de divisão, é uma história de um querendo ser maior que o outro, é a história de um querendo ser superior ao outro, é a história de um querendo aparecer mais que o outro. E estão lá cantando: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Hipocrisia, hipocrisia. Devemos viver ocultos da face do Senhor. Perdão, devemos viver ocultos, mas diante da face do Senhor. Perdoe-me pela incorreção na colocação. Devemos o quê? Falar como João Batista, que ele cresça e eu diminua. Que nosso Deus cresça e que nós diminuamos. Que o nosso Senhor cada vez mais seja reconhecido ou conhecido pela humanidade e nós cada vez mais estejamos ali ocultos à sombra do soberano. Que ele cresça e eu diminua. Porém, hoje em dia muita gente está fazendo o quê? Está invertendo o versículo. Querem que o Senhor diminua e ele mesmo cresça. Como se quisessem dizer que ele diminua e eu cresça. Que ele suma e eu apareça. Querem glória. Se recusam a dar glória a Deus e querem a sua própria glória. Tudo o que nós fazemos deve ser com vistas ao louvor do Todo-Poderoso. Só Ele deve receber o louvor, só Ele deve receber a glória. Mateus 5,16 diz a palavra: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Quem merece a honra e a glória? Eu? Você? Não, Deus.
Que os homens vejam as suas e as minhas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Não glorifiquem a mim, não glorifiquem a ti, mas glorifiquem unicamente ao Deus soberano, Criador, Todo-Poderoso. E aí, quando nós observamos o fim de todas as coisas, quando o Senhor vier para buscar a sua igreja, será, vamos dizer assim, o grande finale da história da humanidade. O Senhor vai vir, como nós falamos lá sobre as nuvens, envolto em sua glória. E no momento em que nós estivermos na Nova Jerusalém, narrada pelo apóstolo João em Apocalipse, a palavra diz o seguinte, que essa cidade não precisa de sol nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Por que a glória de Deus a ilumina? Porque lá só vão habitar aqueles que glorificaram a Deus aqui nessa terra. Aqueles que reconheceram que toda a honra e toda a glória pertence a Deus. Lá não vai ter ninguém querendo buscar sua própria glória. A única glória que vai brilhar na Nova Jerusalém é a glória do nosso Deus soberano, todo-poderoso. A Ele, pois, a glória eternamente. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Fixe esse texto, fixe os demais textos bíblicos que nós citamos aqui e reconheça que somente Deus merece toda a glória. Só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. Eu não mereço glória nenhuma. Você não merece glória nenhuma. Nós somos apenas instrumentos, nós somos meros instrumentos na mão do Deus Todo-Poderoso. E graças a Deus por isso, pelo privilégio, pela bênção que Ele concede a mim e a você de ser instrumento dele aqui nessa terra. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. Glória somente a Deus. Só lhe deu glória. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado por estar apoiando esse ministério, essa série de estudos. Muito obrigado pela sua vida. Te agradeço de todo o meu coração pelo apoio que tem sido dado pelos irmãos. Amém? Não só da IPB de Ubatuba, mas de outras denominações aí que têm acompanhado a gente. Deus te abençoe grandemente. E fique conosco, porque o meu propósito da IPB de Ubatuba é tão somente anunciar o Evangelho Santo do Deus Todo-Poderoso. Só Ele merece toda a glória. Amém? Não deixe de acompanhar nosso culto aos domingos, 19h30, ok? E também às quintas e aos sábados nós temos estudo às 20 horas. Deus te abençoe grandemente. Como eu digo, te amo em Cristo Jesus. Tchau. Fique com Deus.